Vamos iniciar agora o estudo de um conjunto de ondas muito relevante em toda a física, mas especialmente as ondas de matéria, a mecânica quântica. Sim, esse tema é fundamental lá, né? Mas ele é fundamental também no estudo dos instrumentos musicais, né? Porque quando prendemos uma corda de um violão, nós vamos gerar ondas estacionárias, né? Muito bem, então vamos ao estudo das ondas estacionárias, mas começando pelas ondas estacionárias numa corda. Aí nós queremos reforçar a questão das condições de contorno, como chamamos, né? Ou seja, quando a gente impõe restrição de algum tipo ao movimento de uma corda. Então a gente vai começar com dois tipos de restrições que a gente pode pensar e finalmente uma terceira, né? Então, num primeiro caso, né, nós estamos sempre pensando nos instrumentos, né, de cordas, né? E é claro que lembrando sempre que a gente deforma, né, introduz uma perturbação numa corda que está na horizontal, né? Isso a gente viu nas aulas anteriores. Esse pulso aqui acaba se dividindo em dois pulsos, um para a direita e para a esquerda. Isso é importante para a gente entender a questão da formação de ondas estacionárias, né? Eles se refletem e voltam, né? Então a gente vai ver isso depois. Muito bem, a solução então envolvendo dois pulsos, né? Depois que a gente tensiona uma corda, né, e agora aplica uma deformação a ela, né? Bom, a gente não vai repetir, né, o que a gente já disse, eu quis fazer uma breve recapitulação. Então vamos a uma primeira coisa interessante. Eu tenho uma onda e agora ela que se propaga, e vamos dizer que essa corda que se propaga na onda, ela tenha uma extremidade fixa, né? Isso é importante porque a gente vai estudar o caso de duas extremidades fixas, mas a gente começa estudando uma extremidade fixa, né? Então, o que acontece, né, com uma onda que se propaga vindo da esquerda, né, e o que acontece com ela na interface? Ora, acontece exatamente o que nós estamos vendo aqui nessa animação. Ela vai até a parede, de acordo com o que a gente está vendo aqui, e ela é refletida pela parede, mas veja, ela inverte. Aqui está, né? Olha, ela inverte, de forma que ela se propaga para a esquerda, mas agora invertida a partir daquele ponto no qual a corda está fixa e continua, então, se propagando de acordo com esta figura aqui, né? Essa é uma primeira situação, e a gente pode estudar isso analisando as condições de contorno. Eu acabei fazendo isso aqui de uma maneira bastante rápida, na verdade, né? Eu deveria chamar a atenção para isso, mas olhem que esta questão da inversão tem a ver, né, com as condições de contorno, né? Eu tenho aqui duas ondas e imponho que num determinado ponto, que é o ponto para o qual x é igual a zero, y para qualquer tempo é igual a zero, né? Consequentemente, eu tenho que a soma de duas funções é igual a zero. Então, uma tem que ser igual ao sinal menos da outra, né? Portanto, essa é a solução geral, né, levando em conta as condições de contorno aqui em x igual a zero, né? Claro que a conclusão é uma conclusão correta, né? Agora, tem uma outra situação também, né?
A corda não precisa obrigatoriamente estar fixa aqui, né? Mas essa extremidade pode ser uma extremidade livre. E aí vem um pulso e eu quero saber o que acontece quando ele chega neste ponto aqui, né? Então, agora a condição é esta aqui, dy dx, né? Em x igual a zero, né? Ela é igual a zero, é essa a condição, né? Ou seja, se a gente procurar uma solução a mais geral possível, a solução que a gente vai encontrar, levando em conta essa condição, é de uma onda, né, que se propaga para a direita, ela, no caso de estar preso lá à direita, né, naquele ponto, ela volta sobre si mesma, mas não é invertida, como no caso anterior com extremidade fixa. É essa a situação aqui, né, que a gente vai observar. Ela volta sobre si mesma, né, mas sem que ela sofra a inversão, né? Muito bem, isso é o caso de extremidade livre, então a onda se propaga para cá e depois volta sobre si mesma. E isso a gente deduz a partir das condições, né, que chamamos de condições de contorno, né? O fato é que, nesse caso, com extremidade livre, a onda incide, né, e depois ela volta sem que ela experimente essa inversão do pulso, né, naquele ponto lá. Muito bem. Agora, temos a questão da propagação, então, de pulsos, que a gente já analisou antes, né? Não vamos analisar isso, porque o tema agora é outro. Muito bem. Ondas estacionárias. Eu tenho duas maneiras de iniciar o assunto. O primeiro é bem simples. Eu considero duas ondas que são em tudo iguais, exceto por uma coisa. Essa se propaga para a direita e esta se propaga para a esquerda, né? E agora eu tenho um problema aqui de superposição, então, de duas ondas. Superposição, esta onda e esta onda. Qual é a onda resultante? Olha só, a onda resultante, ela se escreve assim. É uma propriedade da função seno, né? Mas o fato é que agora eu tenho uma função que depende só do tempo, com o cosseno, e uma função que depende só de x, né? Ora, qual é o resultado disso? É que essa onda, essa é uma onda estacionária, ela na verdade não se propaga, ela fica restrita no movimento dela a, digamos, dois nós, né? Esses pontos aqui se movimentam para cima e para baixo, mas efetivamente não há o deslocamento de uma onda. Esses dois pontos aqui permanecem fixos, né? Conhecido como nós, né? De forma que a amplitude para cada ponto depende do ponto, né? A vezes seno de kx, né? Portanto, nós vamos daqui a pouco analisar isso aqui um pouco melhor, né? Como a gente vai encontrar, né, os nós e os antinós, ou os ventres, né? Mas vamos retomar esse assunto de um jeito um pouco diferente, mais formal, né? Vamos definir agora ondas estacionárias de um outro jeito. Claro que elas resultam de ondas se propagando num sentido e a outra se propagando no sentido oposto, mas nem sempre essa é a visão que a gente tem, né? Então, é melhor a gente começar com a definição mais geral. Na definição mais geral, a gente define uma onda, né, como sendo estacionária, nesse caso, em termos, né, de soluções da equação de ondas, né? Mas a característica das ondas estacionárias é a formação de nós.
Veja que aqui nós temos pontos, olha, que ficam praticamente em repouso. Aqui esses pontos são os nós, né? E a posição desses nós são dadas, as posições são dadas por essa condição. Seno de Kx índice n igual a 0. Então, Kxn é igual a 2π dividido por lambda vezes xn, e isso aqui tem que ser igual a n vezes π. Então, com isso, a gente pode determinar a posição de todos os nós. Mas temos também os antinós, né? Que são esses pontos aqui que oscilam com a maior amplitude possível, né? São esses pontos aqui, né? Eu tenho, portanto, aqui uma situação, e é claro, agora tenho vários pontos aqui intermediários, mas veja que esses pontos aqui dos nós são pontos fixos da corda, pontos fixos da corda, né? E eles estão sempre a uma distância, não é, que basicamente lambda dividido por 2. Essa é a distância entre eles, né? Mas temos, então, essa situação física bastante interessante, né? Então, para os nós impomos essa condição aqui, né? E agora vamos analisar uma outra situação, né, na qual eu tenho uma corda de comprimento L e tenho ondas estacionárias, né? Nesse caso, como os dois pontos são fixos, então a condição agora é que seno de K vezes L é igual a 0. Naquela solução, o seno de Kx para x igual a 0 já é automaticamente igual a 0. Neste caso, o que a gente vê é que agora, para o comprimento fixo L, só alguns comprimentos de onda são possíveis. São aqueles para os quais Kn vezes L é igual a nπ, mas Kn é igual a 2 vezes π sobre lambda n vezes L, né? Então, 2 vezes π lambda n vezes L igual a n vezes π, o que significa que só alguns comprimentos de onda são possíveis de serem gerados, só sons com alguns comprimentos de onda. E esses comprimentos de onda são dados por 2 vezes L dividido por n, onde n é um número igual a 1, a 2, 3 e assim por diante, né? Então, de novo, estamos aqui representando essa situação, onde agora eu tenho uma expressão para as possíveis frequências de sons produzidos por uma corda de comprimento L, né? São as frequências associadas àqueles comprimentos de ondas que nós especificamos antes, né? Ou seja, só as frequências que são múltiplo n igual a 1, 2, 3, um múltiplo de uma frequência do som que consideramos ser fundamental, ou o primeiro harmônico, né? De forma que só essas frequências são geradas numa corda que está presa, né, pelas suas duas extremidades. É curioso porque podemos produzir sons de várias frequências, mas sempre frequências que são um múltiplo. E para a gente entender qual é essa frequência fundamental, então a gente quer lembrar que a velocidade é dada por essa expressão e lembrar que F vezes lambda é igual a V. Eu tinha uma expressão antes, né, para lambda, né, e o comprimento de onda do som fundamental é o máximo possível, que é igual a 2 vezes L. Então, esse aqui é o comprimento de onda do som fundamental. 2 vezes L significaria que o comprimento de onda seria igual a 2 vezes L. Portanto, isso aqui é metade do comprimento de onda, né? L. Muito bem. Então, L igual a metade do comprimento de onda. Consequentemente, aqui tem uma expressão para a frequência do som fundamental. Essa frequência é igual a 1 sobre 2L, L é o comprimento da corda, vezes raiz quadrada de T, né, dividido por μ. Então, veja que a tensão,
como eu expliquei numa aula anterior, né, ela tem um papel essencial em relação à frequência dos sons produzidos por uma corda. O som da frequência, ou associado à frequência fundamental, tem esta expressão aqui, né, que é uma expressão relativamente simples, né. É claro que agora a gente pode calcular também, além dos nós, né, os antinós, né, mas agora nos antinós, né, que são aqueles pontos aqui de máxima, esses aqui são os nós, né, tem vários nós, né, Então, para um determinado valor de K, para um determinado valor da frequência, né, os antinós são obtidos por esta expressão aqui, ou seja, K vezes Xn é igual a um número semi-inteiro de πs, né, para que isso aqui seja válido, né? Então eu posso determinar as posições também dos antinós. De forma que essa aqui é a expressão geral para todos os instrumentos de corda, né? Cada corda tem um valor de μ, que é a densidade linear de carga, de massa, e eventualmente uma tensão diferente, né? A gente pode também ajustar a frequência ajustando a tensão. E, finalmente, o comprimento da corda. Esses são elementos importantes, né, em relação às frequências dos sons produzidos, né. Esta é a expressão e a frequência, as frequências dos sons são dadas por esta fórmula aqui, onde M é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. É claro que eu não abordei instrumentos de sopro, mas instrumentos de sopro, o que você tem são oscilações, na verdade, envolvendo a pressão e a densidade, a gente vai ver isso depois, né? Quando o instrumento, né, tem duas extremidades abertas, né, a gente encontra uma expressão aqui para as frequências, né? A gente vai voltar a isso aqui no estudo das ondas, né? As frequências também são dadas por um número múltiplo inteiro e agora envolvendo a velocidade dividido por 2 vezes L, né? Então, essa é a expressão para as frequências produzidas por instrumentos com duas extremidades abertas, de acordo com a figura aqui. Se eu tenho só uma extremidade aberta, eu tenho aqui a expressão para as frequências para esses instrumentos. Eu espero voltar a esse tema ainda, porque ele é importante em relação ao tema som. Bom, vamos agora à definição de ondas estacionárias, de um outro jeito agora, né? Definimos ondas estacionárias, eu estou praticamente retomando o assunto, né? Claro, porque ele pode ser abordado nesses dois níveis, né? Então, eu defino uma onda estacionária como sendo uma onda para a qual eu posso escrever essa função y de x, t, como no caso de uma onda numa corda, como um produto de duas funções, uma função só de x e uma função só de t. É assim, né? Poderia ser também, como usamos antes, x de x, não importa, né? Uma função só de x, uma função só de t, e agora eu substituo, né? Na equação de ondas, né? Veja, eu substituo na equação de ondas e divido por psi, né? Como agora a função é só de x, então eu não uso mais derivada parcial. Eu uso aqui derivada total, d2 psi dx2, e aqui eu tenho d2t dt2, 1 sobre t. Ora, aqui eu tenho uma função, né? Eu tenho aqui uma função só de x, aqui eu tenho uma função só de x, e aqui uma função só de t. Mas isso só é possível se cada termo for igual a constante. E a gente escreve essa constante como sendo igual a menos k vezes a ao quadrado. Veja, isto é igual a isto, que é igual a constante. É isso. É só isso que é possível, né? Então, temos agora que determinar a solução dessa equação, mas a gente sabe as soluções dessas equações, né? Tanto dessa quanto dessa, em termos de função seno e cosseno, né? Então, não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu posso, então, mostrar que, utilizando tão somente, veja bem, utilizando tão somente essa definição, que
uma onda estacionária, ela é caracterizada, né? Veja, aqui eu estou pensando no caso de uma corda, né? Ela é caracterizada por uma função só de x, sob a forma cosseno e seno, e uma função só do tempo, sob a forma cosseno e seno. Essa é a definição agora mais geral. Mas veja que aquele caso que nós estudamos antes se encaixa nesse caso aqui. Se encaixa, né? Porque naquele caso eu simplesmente faço, por exemplo, ou A igual a zero ou B igual a zero, né? A gente pode fazer A igual a zero naquele caso, né? O caso anterior era um caso particular desse, mas esse aqui é o caso mais geral, né? Muito bem. E agora, essa é a solução, né? No entanto, veja, se eu considerar, né, essas condições de contorno aqui, olha, se eu considerar essas condições de contorno, que para qualquer T, uma extremidade está fixa, eu só considerei essa condição. Se eu fixar uma das extremidades, né, só isto, fixando uma das extremidades, né, então o que vai acontecer, né, é que isto implica A igual a zero, né? É isso que eu vejo antes. Isso vem dessa condição. Por quê? Isso é zero para x igual a zero. Isso é zero para x igual a zero, né? Isso aqui não importa. Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Portanto, A igual a zero. Agora, se eu, por outro lado, especificar que para x igual a L, não, aqui estou usando L minúsculo, não, mas poderia ser aquele L maiúsculo lá. Então, isso impõe esta relação, né? Ou seja, só algumas frequências são possíveis, né? Porque a frequência é relacionada com K dessa forma aqui. É isso que a gente viu antes, né? Então, veja, eu comecei com a solução mais geral, impus uma condição de contorno, em seguida agora imponho a seguinte condição de contorno, e essa condição de contorno, ela vai limitar as frequências produzidas pela corda quando ela está fixa entre os dois extremos, uma corda de comprimento L. Só para essas frequências, e nós já vimos as consequências disso, né? Então, vamos agora à análise de um outro tema que não foi feito antes, né? É por isso que eu gosto de abordar esse tema utilizando aquela solução bem geral, né? Ela é melhor do que o caso anterior, que é mais simples, né? Ora, no caso, né, de ondas geradas por uma corda de comprimento L, A igual a zero. Então, aquele B pode ser colocado aqui. Eu tenho, portanto, a solução mais geral. Lembre-se agora do princípio da superposição, né? Eu tenho uma superposição de ondas harmônicas como solução mais geral. Agora, eu não estou considerando uma só, não, né? Essa solução mais geral é seno de kx, mas só alguns valores possíveis de k. Então, eu tenho que somar esse n aqui de 1 até infinito. Não somo de zero, porque n igual a zero, o seno de zero é zero. Não precisa levar em conta. Então, eu tenho, em princípio, veja só, infinitos, em princípio, né? Praticamente infinitos sons musicais. É claro que cada um deles, né, que corresponde a uma certa frequência, né, tem uma amplitude, né? Agora, aqui eu tenho duas amplitudes a rigor, né, AN e BN, né? Então, como é que eu determino eu posso escrever isso sob essa forma aqui, né, de uma função, né, φn de t, né? Agora, veja, em geral, a gente analisa as condições iniciais, né? Para isso, eu agora derivo y com respeito a t, né?
porque é fundamental que a gente saiba, né, a forma da onda no instante de tempo t igual a zero. Né? Veja que no instante de tempo t igual a zero, só vai importar estes ANs aqui. E no instante de tempo t igual a zero, se eu determinar a velocidade, só vai importar o segundo termo lá. Muito bem, então quais são as condições iniciais? Condições iniciais são y de x e zero, né, é dado, é uma função que nós chamávamos antes de y0 de x, né? y0 de x, pronto. Ora, agora nós temos uma série de Fourier, Se eu conhecer a forma da corda no instante de tempo t igual a zero, que é essa função y0 de x, então eu posso determinar, né, esses coeficientes aqui. São os coeficientes da série de Fourier. Coeficientes da série de Fourier, que vocês já estudaram, então isso vocês já sabem. Né? Veja que y ponto de x e zero envolve só aquele coeficiente lá, Cn. Né? De forma que, com isso, se eu impuser, né, que y ponto de x igual a zero, isso vai me levar aos BNs. Na verdade, isso aqui é o BN, como eu adotei da última vez, BN. Isso aqui vai implicar, então, que BN é igual a zero. Consequentemente, aqui está um uso fantástico das séries de Fourier. Né? Se eu conhecer a forma da corda no instante de tempo t igual a zero, né, eu dedilhei, e essa corda agora tem a forma de uma função. Né? Aqui eu estou também levando em conta o caso em que a velocidade seja diferente de zero, mas às vezes, em geral, não é. Né? Mas, de qualquer maneira, eu vou encontrar, né, a onda estacionária a qualquer tempo a partir de como a onda estacionária começou. A partir de y de x e t igual a zero e y ponto de x e t igual a zero. As condições iniciais. Essas condições iniciais me permitirão determinar os coeficientes AN e BN fazendo uso das séries de Fourier. E as séries de Fourier me permitem determinar cada um desses coeficientes, né, em termos de integrais da função vezes, né, seno de knx ou cosseno de knx, como vocês sabem muito bem. De forma que o uso das séries de Fourier é importante para entender, né, os sons mais gerais possíveis, ou as ondas, né, sonoras mais geradas possíveis, produzidas por um instrumento de corda.